Graça e paz em Yeshua HaMashiach a todos os espalhados na mesma vontade e no mesmo desejo de honrar nosso Senhor com suas vidas, para que o Pai, Yud-He Vav-He, nosso Deus, seja louvado neste mundo de trevas. Hoje continuaremos fazendo o estudo do livro de Apocalipse no capítulo 2. Hoje vamos estudar um pouco sobre a congregação de Esmirna, ok? Vamos estudar uma outra congregação. Iniciamos aqui no estudo de Éfeso. Vocês que não tiveram oportunidade de assistir, podem recorrer ao canal A Espera de Yeshua e assistirem este vídeo de 1 hora e 4 minutos de muitas bênçãos para vocês. Aqui também no canal você vai encontrar vários outros vídeos, várias playlists falando sobre assuntos diversos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas também possam ter ciência dos estudos que estamos desenvolvendo. Se você também quiser fazer parte do grupo de WhatsApp ou Telegram, você pode vir aqui e clicar nessa opção e você terá aí acesso ao grupo onde nós trocamos algumas ideias, sanamos algumas perguntas. Fica bem aqui na aba sobre. Vocês podem vir aqui e fazer isto. Bom, pessoas, queridos irmãos, hoje nós vamos estudar sobre Esmirna, a segunda congregação ou segunda igreja, né? Falado no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós já vimos um pouco sobre Éfeso e hoje nós vamos ver sobre Esmirna. Aqui nós temos no Google Earth, tá? Aqui eu digitei Esmirna, tem uma breve descrição da cidade. Aqui mostra alguns lugares, né? Fica hoje na Turquia. Aqui você vai ver a ruína, né? Ruínas da antiga cidade de Esmirna. E aqui você vai ver a cidade atual. É uma lindíssima cidade, né? Milenar, muito antiga, que teve nessa cidade pessoas muito importantes passaram por aí, inclusive discípulos do nosso Senhor Mashiach Yeshua. Eles passaram nessa cidade, né? Para poder pregar as boas novas, a salvação. Inclusive, uma das cartas direcionadas a esta igreja foi enviada, né? Que, ó, no mapa vocês estão vendo aqui. Deixa eu fechar aqui essa parte. Pronto, aqui, ó. Você está vendo aqui a localização mais ou menos aqui da cidade, tá? Só para vocês se situarem, aqui, olha, para baixo você vai ter isso aí, ó. Aqui você tem Israel, onde tudo começou, certo? Os discípulos fizeram viagens missionárias, incluindo Paulo, e aqui na Grécia havia uma comunidade cristã, certo? Como também Roma, né? Todo o império aqui foi levado às boas novas. E nesta região ficava 7 igrejas da Ásia Menor, aqui chamado de Ásia Menor, tá? É o Mar Egeu. E daí a congregação Esmirna recebe uma orientação de Cristo, Mashiach, tá? Aqui no mapa tá bem aqui, né? Pode ser que tenha sofrido um pouco de alteração de lugar, de acordo com o tempo, certo? Mas o objetivo aqui é só para vocês terem mais ou menos aqui a ciência de onde fica esse lugar, tá? Inclusive Éfeso e as outras congregações também ficavam por aqui, certo? Vamos mostrar aqui rapidamente para vocês um mapa de época. Então aqui nós temos o mapa, né? Com a localização, exatamente batendo, né?
com o mapa lá. Então fica bem aqui. Nós já falamos sobre Éfeso, tá? Então olha aqui. Éfeso. Agora vamos para Esmirna. Parece que está seguindo uma trilha, né? Um caminho, ok? E aonde João estava? Em Patmos, isolado, né? Numa ilha, prisioneiro, refém, né? De Roma ali, preso na ilha. Então, hoje a mensagem, né, vai ser para Esmirna. Aqui já foi para Éfeso. Hoje vamos falar sobre Esmirna. Então, você já sabe onde está a cidade, já estão situados. Ok? Vamos começar falando então as coisas que o Senhor Yeshua HaMashiach ele falou para esta congregação. O estudo de hoje ele vai a fundo sobre este assunto. Vocês vão entender um pouco mais o contexto do que estava de fato acontecendo naquele lugar, né? Naquele lugar ali. A congregação de Esmirna, tá? Tá aqui. Esmirna, em português, significa uma especiaria chamada mirra, ok? Então a cidade tem esse nome aí, uma especiaria chamada mirra. Existem algumas tradições também falando outras histórias com relação a essa cidade. Mas o que nos interessa aqui, depois vocês podem estudar aí, fazer o próprio estudo de vocês e verem mais a fundo sobre a cidade. O que eu quero falar aqui é sobre a mensagem, tá? A mensagem do nosso Senhor Yeshua HaMashiach a Esmirna. Eu estou aqui com a Bíblia Ara, tá? O texto inicia assim em Apocalipse, no capítulo 8, no capítulo 2, verso 8, certo? Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Aqui é a mensagem, essa mensagem aqui compõe a carta de Esmirna, ok? Então vamos ver. Ao anjo da igreja em Esmirna, ok? Habitantes de Esmirna, como vocês viram lá naquele lugar. Escreve. Então olha só o que foi escrito para eles. Estas coisas diz o primeiro. Então se nós clicarmos aqui, tá aqui ó, o significado, né? Primeiro no tempo ou lugar. Em alguma sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro na posição, influência, honra, chefe, principal. Primeiro no primeiro, ok? Então aqui é um termo que é usado para Jesus e também ele é usado para Deus às vezes. Então é um termo que é usado apenas para Jesus e para Deus, ok? O Pai. Algumas vezes é usado também, o Pai também usa eu sou o primeiro e o último, ok? Aqui é uma menção daquela passagem em Apocalipse, no capítulo 1, que nós observamos ali o Pai usando, né? Eu sou o Aleph e sou o ômega, ok? Em grego, no caso, a primeira e a última letra do alfabeto. Em hebraico é o Aleph Tav. Eu sou o alfa e o ômega, né? Em grego, e Aleph Tav em hebraico, a primeira e a última letra. Em português seria eu sou o A e o Z. Essa expressão, primeiro e último, ele vai depender do contexto, ok? Para referir-se ou ao pai ou ao filho. Os dois usam esta expressão. Então, que fique isso bem claro na mente de vocês. Algumas pessoas fazem muita confusão sobre este termo, achando que esse termo aplica-se somente ao pai, e não é verdade. Esse termo ele aplica-se ao pai e também aplica-se ao filho. Mais vezes aparece aplicando-se ao filho no livro de Apocalipse, ok? Então vamos lá. Mas também ele aplica-se ao pai em Apocalipse no capítulo 1. Certo? Como já foi explicado no outro vídeo. Vocês podem entrar no canal e assistir o capítulo 1. Tem toda a informação para vocês lá. É bem interessante o estudo. Aí agora, ele fala exatamente, né, o sentido. Aqui ele explica o sentido. Ele nos dá e nos leva a atenção ao sentido de ele falar que ele é o primeiro e ele é o último também. Aqui ele fala, estive morto e tornou a viver.
Ou seja, estive morto e vivo novamente. Paulo, em outra ocasião, né, ele falou que Jesus é o primeiro dentre os mortos, para que seja primeiro entre muitos irmãos. Lógico que Jesus não foi o primeiro a morrer, tá? O primeiro a morrer foi Abel, todos sabemos disso. Só que o que Paulo fala e o que está escrito na Bíblia, devemos entender como o primeiro que morreu para jamais morrer. Ou seja, o primeiro que passou da morte para a vida de forma absoluta e plena. Jesus, Yeshua, né? Ele é o primeiro nesse sentido, o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar com um corpo poderoso, né? Foi glorificado pelo Pai. Recebeu o quinhão da vida do Pai e a fonte do Ruach Hakadosh, tá? Ruach Hakadosh, e aí passa a ser Ruach HaMashiach, ou seja, Espírito do Mashiach. O Espírito que dá vida, né? Tudo que o Espírito ele quer, ele faz. Então, ele dá vida aos mortos, ele traz a existência do inexistente e ele é a fonte, né, da respiração e da vida. Tanto é que essa palavra é polissêmica e criaturas, elas são ditas que são espíritos, né, criaturas viventes. Então, o sentido básico da palavra rua, né, basicamente é vida, ok? Talvez você ainda não tenha discernido isso, mas a palavra espírito, se fosse colocar um significado para ela é polissêmica, né? Vários significados. Mas se fosse um melhor significado para descrever rua ou espírito, poderíamos traduzir para português como vida. Ou seja, quando Deus diz que os anjos são espíritos, então ali está querendo dizer que são criaturas vivas, ok? Quando fala que quando a pessoa morre, o espírito abandona ela e volta para o Pai, significa que a vida abandonou aquela pessoa e voltou para o dono da vida, o dador da vida. Então, com o Pai, há a fonte da vida, certo? A descrição bíblica é essa. Com o Pai, há fontes da vida. E depois, Yeshua, né, por ter feito tudo o que ele fez por nós, morreu, veio em carne, ressuscitou, recebeu do Pai o prometido Espírito, ele também se torna fonte de vida que borbulha e que traz vida a outros seres mortos. Quando Adão e Eva eles decidiram, né, usar o livre-arbítrio, a escolha, para conhecer o mal e o bem, ficou claro ali que naquele momento em diante conheceríamos de fato o significado do mal, como estamos agora vivendo. Então, todos nós fomos condenados ali à morte, porque o espírito foi, no caso ali, o espírito de vida, né, partiu do homem, certo? O que nós temos hoje é uma fagulha de vida, ok? Só que o Espírito de Deus, quando invade um ser, ele vivifica tal ser para que ele possa viver. E este Espírito também está nos animais, tá? Os animais também partilham do mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito de vida de todos os seres, ele é de Deus. Deus é a fonte, o Pai é a fonte do Espírito. O Espírito, ele dá vida, o Espírito transforma e faz qualquer coisa. Então aqui diz que ele esteve morto, quer dizer, o Espírito de Cristo, ele foi entregue ao Pai, né? Quando Cristo morre ali, naquela cena fatídica, né? Ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E depois ele diz, né? O meu Espírito está nas suas mãos. Entregou o seu Espírito e suspirou. Então, o próprio Cristo também entregou seu Espírito ao Pai, aquele que era capaz de trazê-lo novamente à vida. Ou seja, Cristo entrega a sua essência, a sua vida. O sangue é sagrado porque no sangue há o Espírito, né? A vida está no sangue, ou seja, o Espírito de Deus está no sangue ou no ar que respiramos. Então podemos dizer que o ar, né? O ar que nós respiramos é uma forma de Deus ele compartilhar a rua, o Espírito dele, tá? O Espírito dele, o Espírito de vida. Só que quando Deus ele intenciona dar vida, ele intenciona dar vida eterna. Ele não quer apenas uma vida transitória. Só que por causa do que aconteceu, né?
e que já foi visto por Deus isto, todos nós hoje estamos vivendo nessa transitoriedade entre a vida e a morte, em escolhas, fazemos escolhas, o que queremos de fato. E a nossa escolha para a vida está ligada à fé no Mashiach, a fé na promessa de que o nosso Senhor ele veio e se entregou por nós e foi morto e viveu novamente. Esta é a base da fé cristã. Quando o nosso Senhor Mashiach fala isso à congregação em Esmirna, vocês muito provavelmente não conseguem entender o profundo significado dessas palavras. Só que umas palavras muito sucintas que não revelam de imediato o porquê foram ditas. Você não consegue entender por que Jesus disse essas palavras se você não contar com o contexto histórico de Esmirna. E alguns dos que passaram por lá, né, e falaram sobre o assunto, ensinou sobre. Então, quando você pega este contexto, você consegue entender o motivo do porquê o nosso Senhor Yeshua HaMashiach fala à congregação de Esmirna sobre ele ter voltado dos mortos, dele ser o primeiro e o último, certo? Ok? Então, isso é algo muito importante, porque essas palavras, embora são sucintas, elas são cheias de significados e existe uma razão lógica de Jesus, Yeshua, ter dito essas palavras aos de Esmirna. Qual que é o objetivo do meu estudo hoje? Mostrar e explicar para vocês por que Jesus falou essas palavras para eles. Porque essas palavras foram fundamentais para eles permanecerem na fé cristã, certo? Por isso ele usa: sou o primeiro e o último, estava morto e tornou a viver. Estive morto e tornei a viver, certo? Então ele é o primeiro, porque ele foi o primeiro a receber a imortalidade, o primeiro das primícias, né? Cristo é nossa primícia, e também o primeiro entre muitos irmãos a ressuscitar para a glória, certo? E também ele é o último em todas as coisas, quer dizer, tudo compreende o início e o fim. Tudo compreende o início e o fim, certo? Então, toda a humanidade ela está contida na vida de Cristo. Ou seja, desde o início até o fim, tudo o que iria acontecer, o que aconteceu e que acontecerá, já estava pré-visualizada por Deus na vida de Cristo, como tendo um impacto sobre os humanos, certo? Então ele também é o último, porque no último momento ele entrega a humanidade perfeita ao Pai. Mas aqui no caso também tem a ver com a sua morte e ressurreição, ok? A sua morte e ressurreição também está ligada a essa palavra primeiro e último. Vamos então falar aqui, explicar a vocês qual que é o contexto de Esmirna, para que vocês possam entender o que estava acontecendo. Só que para podermos entender sobre Esmirna, a Bíblia não tem uma carta a Esmirna, a não ser essa que o Senhor Mashiach ele envia, né, por meio do seu anjo. Então, como que nós vamos saber para entender o que significa, o que estava acontecendo na congregação? Aqui a gente vai ver algumas coisas que estavam acontecendo. Vamos até elas primeiro. Vamos lá. Aqui Jesus ele fala algumas coisas. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, não fica tristes não. Embora vocês são pobres e passam por tribulação por causa do meu nome, no meu ponto de vista vocês são ricos. Aí ele diz assim, ó: e a blasfêmia, vamos ver o que significa a palavra blasfêmia. Blasfêmia é calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio e irrepreensível, injurioso contra a majestade divina. Então, tem esses dois significados. Vamos nos ater isso aqui, ó: calúnia, difamação e discurso contra o bom nome. Aqui está falando sobre blasfêmia.
certo? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quer dizer, os judeus estavam blasfemando a igreja de Cristo em Esmirna, certo? Primeira coisa que você precisa entender: Esmirna era uma cidade das nações, dos gentios, ficava na Ásia Menor. Só que os judeus, eles foram dispersos em todo o Império Romano, na grande dispersão que houve quando em 70 era comum o Império Romano destruiu Jerusalém. Então, os judeus foram espalhados pelo Império, certo? Esse livro de Apocalipse, os historiadores datam ele de entre 98 a 103, por aí, ok? 104, 105. Então, a data em que este livro de Apocalipse foi escrita é mais ou menos no ano 95 para cima. Então, isso aí é um consenso, de todo tipo de teólogo tem esse consenso, historiador. Se essa carta aqui foi escrita em 90, então aconteceu a dispersão mais ou menos uns 20 e poucos anos antes, ok? Um tempo suficiente para os judeus eles forem dispersos, né, de todo o Império Romano e já se estabelecerem ali em várias cidades, ok? Então, em várias cidades haviam judeus, inclusive em Esmirna, como também já havia judeu antes disso, nas cidades das nações, devido também, né, ao acontecimento muito anterior, quando os assírios invadiram a parte norte da nação de Israel, tá? E aí eles espalharam aqueles judeus para todos os lugares do mundo. Então, algumas tribos foram levadas para o Egito, outras tribos foram levadas para as regiões ali da África, outros foram levados para a região da... Deixa eu ver aqui o nome dessa região. Da Ásia, né? Vieram aqui para a Ásia, para a Índia, né? E assim por diante. Para a Síria, para a Turquia, para todo lugar, as tribos foram espalhadas. Então aqui você tem a nação de Israel, né? Como vocês podem ver aqui, certo? Nessa região aqui ficavam os judeus. Então, essa parte norte aqui, que tinha 10 tribos, elas foram invadidas pelos sírios e os judeus, eles foram o quê? Vou fazer umas setinhas aqui para vocês entenderem. Eles foram levados, né, para todos os lugares do mundo. Foram vendidos, né, pelos sírios para todos os lugares possíveis do mundo. Inclusive há relatos, né, que mencionam judeus chegando no Brasil, na América, tá? A gente acha que a América ele foi descoberta pelos europeus, mas o pessoal ali que morava nessa região aqui de Tiro e Sidom eram exímios navegadores, tá? E há relatos que o próprio rei Salomão contratou madeiras, né, do Brasil, certo? Então, inclusive esse nome Brasil, ele tá ligado à palavra hebraica Basilel, que é ferro, tá? Pau-ferro, pau-brasil. Porque é um pau muito duro, né? Muito parece ferro, bate nele, pim, faz igual o ferro faz. Então, os hebreus, né, eles batizaram essa árvore de Basilel. E aí ficou o Brasil, né? Ficou o Brasil pelos... É uma história longa isso aí. Isso aí, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, eu recomendo o canal do Rabino Ventura. Embora ele não é um cristão, tá? Ele é um judeu. Não acredita em Mashiach e Yeshua, mas... nos assuntos que ele fala sobre a história, é muito assertivo, tá? Ele é muito assertivo nessas questões aí de história, a história do judeu no Brasil. Existem outros estudos também, o canal do Márcio, né, Além das Nuvens, ele também conta sobre isso. Então eu recomendo vocês que tiverem interesse aí de estudar sobre isso, estudam. As duas casas de Israel ensinam exatamente isso, que o Deus, ele, em Oséias, principalmente no capítulo 1 ali 2, fala que Deus ele espalharia os judeus nas nações, né? Plantaria os judeus nas nações. Então, para tudo quanto é lugar do mundo, foram judeus
espalhados. Então não tem dificuldade nenhuma em entender isso. Então quer dizer, onde que isso chega no nosso estudo aqui? Então houve duas dispersões. Teve a dispersão de 70 e teve a dispersão anterior, né? Das 10 tribos. Também na época de Babilônia, os judeus foram para a Babilônia e alguns não retornaram, ficaram por lá e foram para outros lugares, tá? Então assim foram espalhados os judeus. Em várias ocasiões eles foram espalhados pelo mundo. Então quando Deus ele institui ali as 7 congregações por meio de Cristo, Yeshua, na Ásia Menor, né, como nós estamos vendo aqui, Esmirna, Éfeso e assim por diante, já havia uma comunidade de judeu naquelas regiões, tá? E os judeus, por eles não ter acesso ao templo nas cidades em que eles iam, então o que eles faziam, né? Eles faziam sinagogas. Vamos lá no texto. Sinagoga, tá? Vamos ver o significado da palavra sinagoga. Tá aqui, ó, sinagoga. Ajuntamento, recolhimento, tá? Uma assembleia de homens, sinagoga, assembleia de judeus, formalmente reunidos para ofertar orações e escutar a leitura e exposição das escrituras. Reuniões deste tipo aconteciam todos os sábados, Shabat, e dias de festas, mais tarde também no segundo e no quinto dia de cada semana. Ok? Então tá aqui. A assembleia, tá? É assembleia, é reunião. Então, sim, os judeus eles já tinham já suas sinagogas espalhadas por todo o Império Romano. E na cidade de Esmirna não era diferente. Tinha ali uma comunidade de judeus, tá? Tinha comunidade de gentios, né? Pessoas pagãs que adoravam várias e várias entidades, né? Demoníacas, deuses e tal. Tinha ali os judeus que eram devotos ao Deus de Israel, de Abraão, né? De Isaac e de Jacó. E seguia a Torá, né? E também tinham seguidores de Yeshua, que eram tanto judeus quanto gentios, indiferente, tá? Os seguidores de Yeshua, né, do cristianismo, eles começaram sendo judeus, né? Os primeiros foram judeus, isso não tem dúvida disso. E aí, de repente, quando Cornélio aceita a mensagem de salvação, ele, sua família e todos os outros começou a se ajuntar, né? Como está descrito ali na profecia de Jesus, que outras ovelhas também viriam para ser a mesmo rebanho, o mesmo pastor. Não tema pequeno rebanho, pois aprovei-lhe dar-lhe o reino dos céus, mas eu tenho outras ovelhas, né? A qual também hei de trazer a este aprisco. As outras ovelhas, no caso, Jesus Cristo estava dizendo sobre os das nações, que também viriam pertencer à congregação de Cristo, o corpo de Cristo. Então você tem ali os judeus, né, pequeno rebanho, e tem também as outras ovelhas, os gentios, que iriam, no caso, pertencer à igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo em Esmirna era composta de judeus e também de gentios. Só que havia um problema ali. Eles estavam tendo problemas com os judeus. E aqui Cristo fala que essas pessoas se declaravam judeus, como de fato elas eram judeus, segundo a carne. Mas eles não faziam a obra de Abraão, nem a obra de Isaac, nem a obra de Jacó. Essa argumentação você encontra no livro de João, no livro de Mateus, e em outros evangelhos, onde Cristo ele depara aqueles judeus carnais, né, com o ensinamento de que se eles fossem de fato filhos de Abraão, eles amariam o próximo e não odiariam, não queriam matá-lo, porque Abraão, Isaac, Jacó e Moisés deram testemunho sobre Yeshua. Então, de fato, biblicamente falando, do ponto de vista de Yeshua, né, um judeu verdadeiro ele precisa ser circuncidado no coração, certo? Existem judeus verdadeiros tanto das 12 tribos, certo? Judeus carnais e verdadeiros, como também existem judeus verdadeiros pela adoção da fé em Cristo Jesus, como prefigurado por Abraão em Gênesis, né? Abraão Avino, nosso pai na fé. Daí, Jesus ele confronta aqueles judeus ali carnais como não sendo verdadeiros judeus. Por quê? Porque eles estavam perseguindo os seus irmãos. Que embora os cristãos tivessem, né,
alguns entendimentos diferentes dos judeus, muitos deles eram judeus, né? Então, por eles até mesmo serem judeus carnais também, a maioria dos cristãos, né, naquela época eram judeus carnais, havia muitos judeus carnais convertidos ao cristianismo. Aqueles judeus ali, não convertidos a Cristo, eles estavam colocando os discípulos de Yeshua em Esmirna à prova. E aí Cristo fala que a sinagoga deles não era uma sinagoga judaica legítima, porque existem sinagogas judaicas legítimas até hoje, mas aquela sinagoga ali era a sinagoga de Satanás, ok? Aí ele também fala assim, ó, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vamos aqui então falar um pouquinho sobre isso. Jesus ele fala assim, ó, não tenha medo do que há de sofrer. Por que Jesus inicia as palavras falando que ele era o último, primeiro, que ele morreu e ressurgiu? Então, um dos motivos aqui é para fortalecer a fé daqueles que estavam para passar pela morte. Estavam para sofrer a morte. Por quê? Porque naquela ocasião, o diabo estaria para lançar alguns em prisões, para prová-los até a morte. Aqui fala 10 dias, mas esses 10 dias aqui significa isso. Seja fiel até a morte, certo? Então 10 dias, 10 na Bíblia é completude também, né? É um número de completude. Um dia nós vamos fazer o estudo sobre o número 10, certo? Nas Escrituras. Hoje não vou entrar nesse detalhe dos 10 dias. Que de fato a mensagem que eu quero trazer para vocês é um pouco mais profunda do que os 10 dias. Mas essa questão dos 10 dias é muito importante também, que numa outra ocasião cabe sim a gente entrar em detalhes, mostrando outros textos bíblicos. Mas o que eu tenho para falar aqui hoje para vocês é muito grande, então não tem como a gente também abordar todos os pormenores, né? Então eles teriam que ficar fiéis até a morte, e aí eles receberiam a coroa da vida, ok? Olha bem, eles viviam em Esmirna, estavam sendo blasfemados pelos judeus que eram da sinagoga de Satanás e iriam sofrer duras provações, até mesmo a ponto de morrerem pelo nome de Cristo. Então, este aqui é o contexto. Agora vocês vão entender por que esses judeus eles estavam falando contra os cristãos naquela ocasião. O que eles estavam falando contra e o que eles discordavam. Vocês vão aprender agora. Para isso, nós vamos recorrer a alguém que viveu naquela época, tá? Alguém que viveu naquela época, exatamente, alguém que viveu naquela época. Vamos estar falando de Inácio de Antioquia. Aí você pergunta assim, quem que foi esse tal de Inácio de Antioquia? Bom, Inácio de Antioquia foi um bispo da igreja das primeiras... bispo é um líder, né? Foi um dos líderes das primeiras igrejas de Cristo, né? Da Antioquia. Ele pastoreou a igreja de Antioquia por 40 anos. Ele foi discípulo de João, exatamente o apóstolo a qual estamos falando, da epístola de Apocalipse, tá? Do livro de Apocalipse. Então, Inácio de Antioquia foi discípulo de João, ok? Alguns alegam que ele foi consagrado bispo por Pedro, o apóstolo Pedro, ok? E foi morto no Coliseu em Roma. Então ele foi um mártir, ele morreu. Alguns dizem que ele teve convivência, né, com vários apóstolos. Então ele conviveu com os apóstolos, né? Inclusive ele foi discípulo do apóstolo João e foi ordenado bispo por Pedro, apóstolo Pedro. E aí, o que acontece?
ele morreu, né, por volta do ano 106, mais ou menos. Então, pouco depois da carta de Apocalipse. Certo? Aqui, ó, vou ler aqui para vocês a descrição aqui, ó, do que aconteceu com ele. Pelo fato de Inácio ser uma liderança de grande destaque, o imperador Trajano, grande perseguidor dos cristãos, resolveu prendê-lo, no intuito de fazê-lo negar a fé em Jesus, né, no caso. Assim, desencorajar o cristianismo crescente. Assim, no ano de 106, Inácio foi preso por um destacamento de 10 soldados romanos e forçado a negar a fé em Cristo. Como preferiu morrer a negar Jesus, foi enviado a Roma para ser jogado aos leões no Coliseu. Então estamos falando de um homem fiel, né? Um homem fiel ao Cristo. Jesus, ele tinha sua interpretação particular em algumas questões, né? Mas ele escreveu 7 cartas, né? Para algumas congregações de cristãos daquele vasto império. Ok? Então, uma dessas cartas, das 7 cartas, é esta carta aqui, ó, Epístola de Inácio de Antioquia aos de Hermina, ok? Então, isso nos interessa, por quê? Porque essa carta foi direcionada a Esmirna, e nós estamos falando em Apocalipse de Esmirna, e eu quero que vocês prestem atenção que Inácio de Antioquia foi discípulo de João, a qual era o apóstolo que recebeu a revelação. Então, quando você lê a Epístola de Esmirna, você vai conseguir discernir comigo, né? Nós vamos ler algumas partes aqui, algumas das coisas que talvez Cristo estava falando ali, certo? Que estava acontecendo em Esmirna, porque esta pessoa, ele era alguém que conhecia os problemas de Esmirna também. Então ele cita esses problemas em sua carta que ele faz a Esmirna. Vamos dar uma lidinha para a gente ver o que se trata? Então diz assim, créditos aqui a esse site, tá? É cristianismo, tá? Vamos dar o crédito aí a eles, tá? Essa matéria está sendo tirada de lá. Mas eu verifiquei em outros lugares também e bate certinho, tá, com a história. Então vamos lá. Saudação, Inácio, também chamado Teóforo, à Igreja de Deus Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom. Caríssima a Deus, portadora dos objetos sagrados, que está em Esmirna. Tá vendo? Então a carta é para Esmirna. Esses objetos sagrados são as pessoas, né, gente? Aqui ele está fazendo uma alusão ao templo espiritual que Deus tem construído, né, por meio de Yeshua, o corpo de Cristo, a qual nós somos objetos sagrados espalhados pelo mundo. Aqui ele refere-se às que estavam em Esmirna. Aí você pode vir aqui na nota no pé, na página, no site. Eu vou deixar esse site na descrição aí do vídeo para vocês verem toda a matéria. Então aqui fala o que nós já falamos, a cidade de Esmirna, né? Faz correlação com a mesma Esmirna que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Vamos lá. Então essa foi a saudação, né, de Inácio, e aí continua. A humanidade de Cristo. Veja o que Inácio ele aborda a congregação de Esmirna. Por que será que um líder, né, alguém que está pastoreando a igreja de Deus, Cristo, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele deu alguns como apóstolos, outros como instrutores, pastores, para reajuntamento dos santos para a obra ministerial, né? A Bíblia fala isso, Paulo fala isso, Shaul. Então, de fato, Cristo ele estabeleceu várias lideranças ali, principalmente no primeiro século, ali todos naqueles primeiros dias ali da igreja estavam conjuntados na mesma fé, embora já estava começando a mudar o pensamento de alguns dos líderes. Mas Inácio de Antioquia, se você ler os escritos dele, você vai perceber que, embora ele
tem alguns pensamentos particulares sobre a fé cristã, ele é uma pessoa que foi contemplada com o amor absoluto do Cristo em seu coração, a ponto de entregar sua própria vida pela paixão de Cristo, pela ressurreição de Cristo e por fazer parte de Cristo, da sua igreja, da sua congregação. Aí esse tal Inácio, que era um devoto de Cristo e do Pai, como vocês viram na descrição da sua carta, ele vai abordar com os de Esmirna exatamente a questão da humanidade de Cristo. E veja que ele era discípulo do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, e incluiu Esmirna como um dos endereçados na carta. Vamos ver o que ele disse. Agradeço a Jesus Cristo, que vos tornou tão sábios. De fato, constatei que sois perfeitos na fé imutável. Então, quando a gente compara lá com o que Jesus falou, né, que eles eram pobres e passavam por tribulações, mas eles eram ricos do ponto de vista dele, isso também está em consonância com o que Inácio está falando aqui na sua carta. E veja que essa carta aqui de Inácio, ela é do primeiro século, tá? É um dos escritos mais antigos. Embora ela não foi canonizada, né, no cânon bíblico, mas é um dos escritos mais antigos dos cristãos, certo? Então vamos lá. Vamos continuar. Como que pregados na carne, de fato, constatei que sois perfeitos na fé imutáveis, como que pregados na carne e no Espírito a cruz de Jesus Cristo, e confirmados no amor de seu sangue. Isso aqui é muito profundo, né? Isso aqui é a devoção de fé de todo verdadeiro cristão. Todos somos pregados na carne e no Espírito, junto com Cristo, na sua paixão e no seu sangue. Qualquer cristão que entenda isto está se aperfeiçoando na fé do Mashiach. Embora a grande maioria dos cristãos atualmente, que se dizem cristãos religiosos, não entendem o significado dessas palavras. O fato de estarmos também sendo pregados na morte de Cristo. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Nós morremos com ele, fomos ressuscitados com ele, certo? Então isso é ensino apostólico. Ele aprendeu isso dos apóstolos, tá? Com certeza essas palavras aqui foram aprendidas pelos apóstolos. Estais plenamente convencidos de que o nosso Senhor é verdadeiramente da descendência de Davi, segundo a carne. Veja bem, isto é um ponto importante, porque alguns estavam dizendo que Jesus ele não podia ser o Messias. Alguns não acreditavam muito nessa questão, né, de que Jesus ele era filho de fato de Davi. Mas aí ele está falando sobre isto, sobre termos fé em que Jesus Cristo ele veio verdadeiramente da descendência de Davi, segundo a carne. Ok? Embora esse não era o problema maior, porque a grande maioria dos judeus não negavam Jesus Cristo como sendo filho de Davi, certo? Vindo da descendência de Davi. Tanto é que a maioria das pessoas, ao clamar a Jesus, eles diziam, filho de Davi, filho de Davi. Então, alguns estavam negando isto, mas a grande maioria, até de judeus, eles reconheciam a linhagem de Jesus. Isso aí é um ponto. Mas ele ressaltou essa importância porque alguns também já estavam discordando disso. Mas aqui ele elogia a congregação de Esmirna porque eles acreditavam como ele. Certo? Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus. Quer dizer, Jesus veio segundo a vontade de Deus e segundo o poder de Deus. Jesus testificou essas coisas quando ele disse que não veio segundo a sua própria vontade, mas na vontade daquele que o enviou. E também ele veio no poder de Deus, tanto quando ele se desfez e teve que vamos dizer assim, né, a palavra, teve que nascer no ventre de uma mulher, né? Então, o que fez com que aquele ser, que era um espírito que vivia nos céus com o Pai, pudesse ter vida em carne? Um milagre do poder de Deus, tá? E também ele vem em poder
para realizar muitas obras poderosas em nome de Deus, em seu próprio nome, em nome do Espírito Santo. Como já falamos, né? A vida. Nascido verdadeiramente da Virgem. Então, isso aqui é um ensino, né? Que é um ensino apostólico, uma coisa verdadeira, bíblica, né? Maria era virgem. Batizado por João, outro ponto de fé, né? Que nós compartilhamos como cristãos. Jesus foi batizado, embora ele não tivesse necessidade, né, de um batismo de arrependimento, ele fez um batismo de apresentação. Quer dizer, ele, em seu batismo, um dia eu vou falar sobre isso em um vídeo, sobre o batismo de Cristo. Ele se apresentou em Israel primeiro sendo batizado por João, para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Então, tudo que envolve a justiça com relação à terra e à humanidade está ligada na morte de Jesus, porque o batismo ele fala sobre o sepultamento de Cristo e a sua ressurreição. Se vocês não entenderam ainda por que Cristo se batizou, então vocês entendam. O batismo de Cristo era um símbolo de sua morte e ressurreição. Por que quando Cristo sai das águas, você tem ali o relato de que João vê o Espírito Santo descer sobre ele? Porque o batismo nada mais é do que um tipo do que realmente aconteceu quando Jesus ele morre, fica debaixo da terra, né? No caso debaixo da água, sepultado. Depois ele ressuscita e ele é tomado pelo Espírito de Deus para uma nova realidade de vida. Pronto, simples. Por isso que Jesus batizou. Por isso, porque ele já estava testemunhando por meio de seu batismo que ele iria morrer, iria ressuscitar, iria receber o Espírito Santo e seria pessoa poderosa de Deus. Varão de Deus na terra, para curar pecados, para ressuscitar mortos, para dar vida aos que estavam sem vida e dar luz aos que estavam sentados em escuridão. Ouviu-se uma voz muito grande em toda a região, falando-se do Salvador da humanidade. Aquelas pessoas que viviam na escuridão viram a luz, Galiléia das nações. Bom, é o nosso Mashiach, nosso Cristo, né? Ele foi realmente pregado por nós em sua carne. Então, aqui ele está testemunhando que nós pregamos Jesus na carne. Nós pregando, esse pregando aqui não é pregando de falar, não. Pregando de pregar mesmo, com pregos. Jesus ele é pregado por nós. Entendeu? Ele foi morto por nós. É como se cada um de nós tivéssemos batido uma marretada nos pregos que enfiaram nas mãos de Cristo, nos pés de Cristo. Cada um de nós é responsável por uma gota de sangue derramada por Cristo. Nós fomos, de fato, os culpados da morte daquele justo. Então nós pregamos Cristo por nossos pecados. Sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. Então, sobre esses dois testemunhos aí, nós condenamos o Filho de Deus, certo? Porque tem que ter duas testemunhas, lembra? Tem que ter duas testemunhas em tudo que Deus fala. Então, a morte do Salvador também foi presenciada por duas testemunhas. Claro que foram por muitas mais pessoas, mas essas duas pessoas aqui, ó, representam as duas testemunhas que viram Jesus sendo morto por causa do seu povo. E graças a esse fruto, qual fruto? Da sua morte e ressurreição, a sua divina e feliz paixão que nós existimos. Graças à morte de Cristo, a feliz paixão de Cristo, nós existimos. Entende? Foi por causa da morte e da paixão de Cristo que nós podemos existir. É isso que ele está falando, e eu concordo plenamente com isto. A fim de erguer para sempre um estandarte pela ressurreição para seus santos e fiéis. Então, para sempre há um estandarte, um sinal que Cristo ressuscitou. E esse sinal é lembrado todos os anos em 14 de Nisan, quando nós fazemos as lembranças do Cristo.
um justo que morreu pelos pecados, tomando dos emblemas pão e vinho, o sinal, que testemunha sua morte até que ele volte, para seus santos e fiéis, tanto judeus carnais, como pagãos ou gentios, no corpo único de sua igreja, ou no seu corpo. Então, une a igreja de Cristo é seu corpo. Paulo diz que por meio de sua carne ele aboliu a lei de mandamentos consistindo em decreto, para que por meio de sua morte fizesse paz e quebrasse o muro que os separava, judeus e gentios. Não há mais judeu, nem grego, nem troianos, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. Todos somos um em Cristo Jesus, sua igreja. Então, é lindo essas palavras que Inácio de Antioquia diz à congregação em Esmirna. Aí vocês estão falando, o estudo de Apocalipse, mas nós estamos focando na carta de Inácio, sim, para podermos entender o contexto de Apocalipse. Vocês vão entender o contexto de Apocalipse. Precisa-se fazer isso para vocês entenderem. Vamos lá, vamos continuar. Ele sofreu tudo por nós, para que sejamos salvos. E ele sofra realmente. Assim como ressuscitou verdadeiramente. Guarda essa palavra. Assim como ressuscitou verdadeiramente. Por que será que Inácio de Antioquia ele fala sobre ressurreição e João, que você vê aqui em Apocalipse, capítulo 2, também o Senhor Jesus, ele vai falar de ressurreição. Olha só, porque o problema era o mesmo. Aqui, ó, o anjo da igreja de Esmirna: estive morto e tornou a viver. Vamos colocar nessa aqui. AFC. Que foi morto e reviveu. Por que tanto Jesus, em sua carta a Esmirna, fala sobre a ressurreição dele, e Inácio de Antioquia também fala sobre a ressurreição de Cristo? Uma ressurreição verdadeira. Porque a igreja de Esmirna estava passando por ataques de judeus que não criam na ressurreição de Cristo. Não era só isso. Tanto que Paulo, em uma das suas cartas, também faz menção a isso, quando ele escreve aos coríntios, que também estavam sendo atacados pelos mesmos grupos de judeus, que estavam tirando a validade da ressurreição dos mortos, falando que ela já havia acontecido, ou que Jesus não tinha ressuscitado verdadeiramente, que ele tinha ressuscitado em espírito. Veja que esta é uma heresia que iniciou-se nos primeiros tempos da igreja cristã. Falar que Jesus ele não ressuscitou em carne. E isto é o que Jesus Cristo está falando aqui, e também Inácio de Antioquia está testemunhando aqui. Vamos ler que vocês vão entender mais. Não sofreu apenas na aparência, ou seja, alguns diziam que Jesus Cristo ele não era plenamente homem. Alguns diziam que Jesus Cristo não veio na carne, que ele era um espírito materializado. Entendeu? Porque existiam, e na verdade, assim, de fato, existe isso na Bíblia, essa compreensão de alguns, que os anjos do passado se materializaram. Então, alguns relacionavam esses relatos com o de Jesus, como sendo um ser espiritual, um Deus que na verdade foi materializado, que na verdade ele não veio na carne, ele não nasceu como homem de fato. Ele tinha ali, uma vantagem sobre os homens, que era algo divino. De fato, gente, biblicamente, todos os apóstolos vão falar a mesma coisa. Jesus, quando esteve na terra como homem, era homem. Ele não estava na feição de Deus.
Porque Paulo fala que ele teve que se esvaziar, né, até mesmo abaixo dos anjos, para assumir a forma de escravo. Então, quando ele estava na forma de escravo, que ele está querendo dizer homens, ele de fato era homem, 100% homem, não tinha nada de Deus nele, entende? Embora ele tinha o Espírito Santo de Deus em si. Ele foi batizado no Espírito Santo de Deus. Ele era um homem ungido, né? Messias ungido? Messias ungido. A palavra Messias é ungido. Mashiach ungido. Um homem ungido com o Espírito Santo. Ele era homem, certo? Em sua vida ele era homem. Até no momento em que ele entregou seu Espírito a Deus, ele era homem, certo? Homem, homem, homem. Ele não era metade homem, metade Deus. Como algumas pessoas ensinam. É um ensinamento errado, também é uma heresia, né? Fora dos ensinos apostólicos e os ensinos de Cristo. Então, o que Inácio ele está falando aqui, ó? Alguns achavam que Cristo ele sofreu apenas na aparência, ou como se fosse um teatro. Porque se ele não fosse plenamente homem, tudo aquilo que ele sofreu ali foi uma encenação. Mas ele fala, não sofreu apenas na aparência, ou na carne, como se fosse algo, um teatro. Como dizem alguns incrédulos, tá vendo? Alguns incrédulos estavam dizendo que Jesus tinha sofrido apenas na aparência. Que Jesus Cristo tinha feito um teatro ali. Era um Deus, tá? Que se materializou e estava ali fingindo, né? Para as pessoas ali. Então esse ensinamento estava sendo difundido no meio cristão. Então era importante que Cristo levantasse homens para falar sobre o assunto e ensiná-los da forma correta. São eles que existem apenas na aparência. Então, o que o Inácio fala aqui? Ó? Os que estavam falando que Cristo existia na falsidade, que na verdade quem eram falsos eram aquelas pessoas. Tá? Aí ele fala uma coisa aqui que é difícil de entender, né? Assim como pensam, para eles acontecerá serem sem corpos e semelhantes a espíritos. É porque, na verdade, aqui é o seguinte, eles acreditavam, eles pensavam que Jesus ele era um espírito, entende? Um espírito encarnado. E Cristo era um espírito. Porque quando fala espírito, né, a gente tem que saber diferenciar entre o espírito que nos dá vida, como ser humano que entra nos nossos nossas narinas, no nosso pulmão e nos dá vida, a nossa força de vida, e também o espírito ser criatura, né? Uma criatura viva que possivelmente não tem um corpo físico como o nosso. Possivelmente, né? Não temos provas reais, né? Ninguém pode falar que um espírito não tem corpo como o nosso. Mas, aparentemente, são energias, né? São fogo, como a Bíblia descreve. Tudo bem, vamos continuar. Então, aqui está falando que aqueles incrédulos que falavam que Jesus Cristo vivia na aparência, como um espírito, eles que viviam na ignorância, entende? Mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos continuar. Quanto a mim, sei e creio que mesmo depois da ressurreição, ele estava na carne. Olha bem o que Inácio está falando aqui, isso é muito importante. Quanto a mim, Inácio, sei e creio. Por que ele sabe e crê? Porque ele foi testemunhado por meio de João, o apóstolo, por meio de Pedro. Então ele sabia, ele tinha a fé apostólica. Mesmo depois da ressurreição, ele estava na sua carne. Então a ressurreição da carne de Jesus é um ensinamento apostólico desde os primórdios da igreja. E infelizmente, algumas pessoas hoje acreditam que Jesus Cristo ele não ressuscitou na carne. Ele ressuscitou como espírito. Só que existe uma pergunta, né? O espírito morre? Se ele entrega o espírito a Deus, então o que morreu não foi o espírito. Certo? O espírito de Jesus não morreu. Por que ele teve que ressuscitar em espírito, sendo que o que morreu não foi o espírito, foi a carne? Entende? Onde eu estou querendo chegar? Então Cristo ele foi ressuscitado na carne, não foi ressuscitado no espírito. Embora a Bíblia fala, né, ele foi ressuscitado em espírito. Algumas versões usam a preposição em, mas a correta é pelo espírito. Jesus foi ressuscitado pelo espírito.
Lembra do batismo de Jesus? Quando ele morre, quando ele é imergido na água, representa a sua morte. Quando ele sobe das águas, o que vem em encontro a ele? Espírito, certo? Espírito. Então, o Espírito Santo, né, ressuscita Jesus. Deus usa o Espírito Santo para restaurar a vida de Jesus. Então, o correto no texto é ressuscitado pelo Espírito. Entendeu? Ou ressuscitado no Espírito. No Espírito de Deus, Jesus foi ressuscitado. Não ressuscitado em espírito, como uma pessoa espiritual. Não é isso que está falando. Jesus Cristo não foi ressuscitado como um ser espiritual. Ele foi ressuscitado como um homem. Um homem que morreu. Porque senão não faria sentido a palavra ressurreição. Entende? Se ele não foi ressuscitado, se o corpo dele não levantou, então não faz sentido a palavra ressurreição aí. No caso, deveria ser outra palavra, mas não ressurreição. Porque ressurreição significa colocar-se de pé. O que foi colocado de pé? O corpo que padeceu. No caso de Jesus especificamente, tinha que ser o corpo, porque o corpo não sofreu decomposição. O profeta Davi, ele fala sobre isso, e o apóstolo Pedro, ele fala também sobre isso em Atos, que Cristo ressuscita, que Deus não deixaria Cristo ficar na ânsia da morte. Sua carne não veria corrupção. Então, no caso de Jesus especificamente, ele foi ressuscitado em carne, pelo Espírito. Entende? E aí ele recebe do Pai o Espírito Santo, que é a glorificação, né, do seu corpo poderoso. E esse corpo de Jesus, ele não é um corpo carnal como o nosso corpo que morre, entende? É um corpo de carne e osso, mas é um corpo diferente. Não é um corpo igual ao nosso que padece, mas é um corpo igual ao nosso que come, que bebe. Entende? Jesus Cristo tem a feição humana até hoje. Essa é uma verdade bíblica. Ele estava na sua carne quando ele ressuscitou. É o que Inácio diz. Quando veio até aos que estavam em torno de Pedro, lhes disse: preste atenção, pegai, tocai-me, e vede que não sou espírito sem corpo. Tá vendo? Gente, isso aqui é tão sério, mas tão sério, que vocês não fazem noção do que isso pode causar na cabeça das pessoas. Por exemplo, as pessoas negam a volta de Jesus invisível por acreditar que Jesus Cristo ressuscitou como um espírito. Entende? Olha só o ensino. É uma deturpação do evangelho isso. É perigoso. Inácio lutou contra isso. João lutou contra isso. Paulo lutou contra isso. Tá vendo? Pegai-me e vede que eu não sou um espírito sem corpo. Quer dizer, ele está dizendo aqui que ele recebeu o Espírito do Pai de novo, né? O fôlego de vida, porque ele foi ressuscitado pelo Espírito, né? A Bíblia fala disso, mas ele era um corpo, ele não era um espírito sem corpo. Quem são espíritos sem corpos? Espíritos sem corpos são os demônios, né? Quem eram os demônios antes deles existirem? Os demônios eram uma aberração de criação, uma mistura entre anjos e mulheres, certo? Então, quando eles morrem ali antes do dilúvio, de acordo com o livro de Hanor, eles se tornam espíritos sem corpo. Então, é muito, muito difícil, entendeu? A gente explicar isso para as pessoas, porque as pessoas não têm noção do que aconteceu no passado. As pessoas não conseguem entender a profundidade disso. Os demônios são espíritos sem corpo. Jesus não. Jesus, quando ele morre, ele não vai ficar igual os demônios. E quando eles morreram, essa ideia de que quando você morre o espírito sai do seu corpo, isso de fato é verdade, entende? Mas não é para os seres humanos. Não acontece isso com os seres humanos. Não acontece isso conosco. O que acontece é que o nosso espírito, nosso fôlego de vida volta ao Pai. O espírito, a força de vida volta ao Pai. Mas a alma, ela descansa. Ela entra num profundo estado de descanso.
os espíritos, os néfilins, né, as criaturas gigantes que viveram no mundo antes do dilúvio, quando eles morriam, os espíritos deles saíam do seu corpo e estão aí até hoje vagando na Terra. São os maus espíritos, né, que Jesus Cristo fala. Então há diferença entre demônios e espíritos ruins que acompanham Satanás e os outros anjos da rebelião. A maioria das pessoas não sabe, mas há diferença. Onde nós aprendemos sobre isso? Na Bíblia e no livro de Enoque. Fala sobre isso claramente, né? A Bíblia não tão claramente, mas o livro de Enoque claramente. E aí continua. E imediatamente eles o tocaram e ao contato com sua carne e seu espírito acreditaram. Entende? Carne e espírito, ou seja, Jesus era ali de novo um ser vivo. Ele respirava, certo? Quer dizer, a vida do Pai estava nele novamente. Todos que vivem têm a vida do Pai em si. Não tem nenhuma criatura que vive sem a graça do Pai, certo? Por isso todos são chamados espíritos. E nós temos o Espírito do Pai, né? Em nós, as criaturas, os animais. E aí Jesus Cristo estava na frente dele em carne e espírito. Não apenas espírito materializado, mas em carne e espírito. Aí eles o quê? Acreditaram. Tá vendo? Tomé foi um dos que não acreditaram. Até pegar e tocar na carne do Senhor. A carne que não sofreu corrupção no túmulo. Jesus tinha ressuscitado em carne. Este é o ensino apostólico que estava sendo atacado e que está sendo atacado até hoje por alguns grupos religiosos. É por isto que eles desprezaram a morte e foram reconhecidos superiores à morte. Por isso que os apóstolos desprezaram a sua própria morte, porque eles viram com seus olhos que aquele que morreu por todos estava vivo na frente deles. Por isso eles rejeitaram a morte, desprezaram a morte dos seus próprios corpos, quando eles se entregaram pelo nome do Senhor Jesus e foram reconhecidos superiores à morte. Todos os vencedores são superiores à morte. Eles vencem a morte. Coragem, eu venci o mundo, Jesus falou, e vós também vencereis. Ou seja, todos que vencem a morte vencem o mundo, pelo poder da ressurreição do Mashiach. E depois da ressurreição, comeu e bebeu junto com eles, como um ser de carne, embora espiritualmente unido ao Pai. Olha aqui, isso aqui é a melhor definição que existe sobre essa questão. E por que isso afeta o que Jesus Cristo fala à congregação de Esmirna? Porque muitos naquela congregação estavam sendo bombardeados com heresias de que Jesus ele não veio na carne, que Jesus Cristo ele veio em espírito, que Jesus Cristo não ressuscitou na carne, que Jesus Cristo ressuscitou no espírito. E isso estava desmanchando a fé de alguns. Por isso era importante Inácio de Antioquia e Jesus também e outros, e Paulo alertar os cristãos sobre esta heresia que estava se espalhando. E hoje temos que ficar atentos sobre isso, porque muitos têm ensinado que Jesus ressuscitou em espírito e que ele não voltará de forma visível porque ele é um espírito. E eles interpretam mal o texto de Coríntios falando que carne e sangue não é do reino, mas não é os céus, ali está falando do reino. Carne e sangue que está falando é o pecado, é o corpo de pecado, é o corpo dado à morte, não o corpo glorioso da nova ressurreição. Ninguém que não passar pelo novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque o novo nascimento te proporciona um corpo como o de Cristo. Um corpo carnal glorificado. Entende? Não significa que carne e sangue ali, a palavra carne e sangue, significa carne e sangue literal. Entende? Porque Jesus ele ressuscita em carne. Embora o texto fala carne e osso, não fala sangue, porque o sangue foi derramado. No caso de Jesus, o sangue foi derramado, entende? Por nós. Então ele ressuscita, né? É tão maravilhoso o corpo dele que eu acredito que não tenha sangue. Eu acredito, né? É só carne e osso mesmo, e espírito. É um corpo glorificado, um corpo que é diferente do nosso, em certo aspecto. E nós também teremos esta graça quando ele chegar e voltar. Então vamos aqui ver agora
Quais são as heresias apontadas? Não vamos ler tudo não, tá, gente? Estamos acabando já o estudo. Vamos comparar alguns textos da Bíblia depois e vamos finalizar aqui o estudo da congregação de Esmirna. Amados, vamos lá, amados. É isso que vos recomendo, sabendo que vós também tendes o mesmo pensamento. Qual pensamento? Que Jesus Cristo veio na carne, Jesus Cristo ressuscitou em carne. Quero, porém, colocar-vos de sobreaviso contra as feras em forma humana. Quer dizer, esses judeus, né, que estavam ensinando isso para os cristãos. Que Jesus, até alguns cristãos mesmo, né, que tinham abandonado a fé. Que Jesus Cristo não tinha ressuscitado na carne. Então, esses aqui são as feras, os lobos que Jesus Cristo falou que haveria de levantar na congregação. Não só não deveis recebê-las, mas, se possível, sequer encontrá-las. Somente rezem por elas, por aquelas pessoas, aquelas feras que estavam ensinando essas heresias, para que possam converter-se, o que é difícil. Ele achava difícil essas pessoas se converterem, mas ele falou que deveríamos orar por elas para que elas pudessem converter. Entretanto, Jesus Cristo tem poder, então ele não desconfiava do poder de Jesus de converter essas pessoas que estavam enveredando pelos caminhos da heresia, né? Ele que é a nossa verdadeira vida. Se isso foi realizado apenas em aparência por nosso Senhor, aqui ele está falando de novo sobre Jesus Cristo ter vindo como um Deus, né, materializado, entendeu? Se isso foi a aparência do nosso Senhor, aí ele diz assim, ó, então eu também estou acorrentado em aparência. Quer dizer, era tão real o fato dele estar acorrentado por Cristo, que o fato de Jesus Cristo ter vindo é um fato inegável, entende? O que ele está querendo dizer é isso. Jesus não veio na aparência, como eu também não estou na aparência acorrentado. Vocês estão vendo que eu estou acorrentado. Então, por que me entreguei à morte, ao fogo, à espada e à fera? Quer dizer, se Cristo ele não ressuscitou em carne, se Cristo não veio em carne, por que eu estou entregue à morte, passando por provações, correndo risco de espada e feras? Como eu li para vocês, Inácio ele foi morto por leões, pessoas. Ele foi um mártir. Ele morreu pela fé que ele tinha em Cristo, de que tinha sido morto em carne e ressurreto em carne, entendeu? Porém, perto da espada, perto de Deus. Vizinho às feras, vizinho de Deus. Olha que interessante. Somente em nome de Jesus Cristo. Que coisa linda esse escrito. Até algumas partes aqui, né? Porém, perto da espada, perto de Deus. Quer dizer, quem está perto da espada, está perto de Deus. Quem nega a sua vida, como Jesus ensinou isso, né? Quem nega a sua vida, encontrá-la-á, entendeu? Em nome de Cristo, para sofrer com Ele. Cristo, Ele sofreu, e o apóstolo Paulo mesmo fala sobre esse sofrimento. Serem participantes do sofrimento de Cristo. Paulo ensina sobre o sofrimento de Cristo e a participação dos santos no sofrimento de Cristo. Eu suporto tudo, e é Ele quem me dá força. Ele que se fez homem perfeito. Homem, não espírito, tá? Então, gente, olha só a heresia que estava sendo falada e que tem hoje em muitos lugares. Cuidado com essas heresias aí, tá, gente? Religiões que têm ensinado que Jesus Cristo não veio na carne, que Jesus Cristo era metade Deus, metade homem. Heresia. Religião que tem falado que Jesus Cristo não ressuscitou na carne, ressuscitou um espírito. Heresia. Religião que fala que Jesus não vai voltar visível, porque ele é espírito. Heresia. Cuidado com essas coisas. Isso foi combatido desde sempre pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos. Olha aqui, alguns que renegam por ignorância são ainda mais renegados por ele. São mais defensores da morte do que da vida. Então os que estão na ignorância, que negam Jesus Cristo ter vindo na carne, eles são mais defensores da morte do que da vida. Porque ninguém que entenda Cristo dessa forma pode, de fato, participar das coisas de Cristo. Entende o que ele está falando aqui? E isso foi a mesma coisa que os apóstolos falaram. Não foram persuadidos nem pela profecia, pelas profecias, que já pregava Jesus vindo na carne e morrendo na carne e ressuscitando em carne,
nem pela lei de Moisés, que também fala sobre o filho de Davi, né? Fala sobre ele fala, na verdade ele não fala sobre o filho de Davi, ele fala sobre o profeta que viria depois dele, né? E ele escreveu em Gênesis sobre o broto, né, que viria de Jessé. Então ele faz referência, né? Faz referência sim a Jesus Cristo. Moisés faz referência a Jesus. E até agora nem pelo evangelho, nem pelo evangelho de Jesus e nem pelos sofrimentos que dê cada um de nós, pois eles pensam o mesmo a respeito de nós. Quer dizer, não foram convencidos pela Torá, não foram convencidos pelos profetas, não foram convencidos pelo Evangelho de Cristo, nem muito menos pelas mortes dos apóstolos e a vida dos cristãos. Aqui está falando, gente, da sinagoga de Satanás, tá vendo? Ele está falando da sinagoga de Satanás. Dos judeus, porque quando fala a lei de Moisés, está referindo-se a judeus, entende? Porque os gentios não seguiam a lei de Moisés, não seguiam profecias. Aqui está falando de judeus que não se converteram a Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo como homem perfeito. Entendeu? E até agora, nem pelo Evangelho, nem pelo sofrimento de cada um de nós. De fato, o que adianta alguém me louvar se ele blasfema contra o meu Senhor, confessando que ele não se encarnou? Tá vendo? Alguns, né, achavam louvável a vida de Inácio de Antioquia. Só que eles blasfemavam Jesus, porque não confessavam que Jesus Cristo ele veio em carne, entende? Aquele que diz assim diz, o renega completamente, tornando-se portador da morte. Não me dignei escrever o nome deles, pois são infiéis. Não os recordarei quando não se converterem à paixão, que é a nossa ressurreição. Tá vendo? Então essa aqui que é a heresia, gente. Quando Jesus Cristo escreve a congregação de Esmirna falando sobre morreu e viveu, ele está falando sobre isso. Ele está reafirmando essas coisas aqui que Inácio de Antioquia e outros cristãos estavam ensinando a eles. Porque aquelas heresias estavam sendo tantas que muitos estavam abandonando. Muitos estavam abandonando o nome de Cristo, porque eram incapazes de acreditar que Jesus Cristo podia realmente ser um homem, e podia realmente ter sido ressuscitado como um homem, e podia realmente existir nos céus como homem. Entende? Bom, aqui, depois vocês podem continuar lendo, tá? A carta, ela tem muitas coisas interessantes. E aí nós vamos voltar agora para os textos bíblicos para nós finalizarmos nosso estudo. Vamos lá. Olha o que o apóstolo João ele fala aqui no capítulo 4 de 1 João capítulo 2. Preste atenção. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, ou na carne, né, como diz algumas traduções, tem o Espírito de Deus. Vamos ver uma outra tradução aqui. Vamos colocar aqui uma Bíblia sem ser a linguagem de hoje. Porque a linguagem de hoje coloca ser humano, né? Aí às vezes a pessoa não entende. Aqui, ó. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá vendo? Então o que João também estava falando? João também combatia isso, irmãos. João já combatia a ideia de que Cristo não tinha vindo em carne, como muitos estavam ensinando. Aí, olha só o que João faz. Ele chama essas pessoas de anticristo. E todo o espírito que não confessa a Jesus como vindo na carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Ou seja, o espírito que é contra o Messias, a respeito da qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Tá vendo por que já estava no mundo? Porque já havia muitos ali, judeus, ensinando que Jesus Cristo não tinha vindo na carne. Entendeu? Vamos ver outro texto agora.
Agora, 2 João 1,7 diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo. Quem são esses enganadores aqui? Sinagoga do diabo, os quais não confessam que Yeshua HaMashiach veio em carne. Tá vendo? Eles não confessam que Jesus veio em carne. Na época de João, o problema é que eles não estavam confessando que estava vindo em carne. Na época que um pouco depois, eles já começaram a falar que Jesus Cristo também não tinha ressuscitado também não, em carne também não, entendeu? Porque primeiro, ele não veio em carne, então a ressurreição dele é lógico que seria em espírito. Entendeu aqui a questão? Se ele não veio em carne, então também a sua ressurreição também nem foi em carne, foi em espírito. Tal é enganador e anti-messias. Olhai por vós mesmos para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebereis plena recompensa. Quer dizer, o pleno trabalho apostólico, né, dos que tomavam conta da Igreja de Cristo, era alertar as pessoas contra essas heresias. Entende? Anota aí, 1 de João, capítulo 4, 2 e 1 de João 1, 9. Vamos ler o que diz aqui. Não é 1, 9 não. Tá aqui, ó. 2 João 1, 7. Entender agora o contexto a qual Jesus Cristo diz à congregação em Esmirna, por que ele ressuscitou? Ele estava testando novamente o que Irineu tinha falado. E o apóstolo Paulo tinha falado, o apóstolo João tinha falado. Ele estava precavendo aqueles ali do falso ensino, verso 8, de que ele não tinha ressuscitado em carne e nem vindo em carne. Por isso que ele começa as palavras para Esmirna com essa frase. Agora você entendeu, né? Isso nos traz a atenção de que esse ensino é corrosivo. Negar Jesus Cristo vindo na carne e negar a ressurreição de Jesus na carne são coisas que nos afastam dele, como foi defendido pelos apóstolos. Né? Como vocês viram aqui, olha esse conselho aqui que o Irineu que o Inácio, né? O Inácio deu aos cristãos. Não só não deveis recebê-los, mas, se possível, se quer encontrá-los. Esse conselho aqui, o apóstolo João também fala sobre isso. Depois ele falar sobre os que negam a Jesus, ó, todo aquele que confessa que Cristo veio na carne é de Deus, certo? Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o anticristo, que ouvistes que viria, né? E já está no mundo. Aonde que fala aqui que nem recebeis em vossos lares? Eu acho que é aqui, ó. 2 João, se eu não me engano, tá, gente? Vamos ver aqui. 2 João é o texto que nós estávamos lendo aqui agora. 2 João 7. Eu acho que é o verso 8, se eu não me engano. Aqui, ó. Aqui o 7, né? Porque muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam Cristo que veio na carne. Então, se Cristo não veio na carne, ele nem veio na carne nem ressuscita na carne, né? Então, é essa questão que ele está falando aqui. Então, ele era discípulo de João, né? João escreveu essas coisas aqui. Olha o que ele está falando. Não deves recebê-los. Se possível, se quer encontrá-los ou cumprimentá-los. Aí, olha, o que João também fala aqui, ó. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado antes de receber o inteiro galardão. Temos todo aquele que prevarica
e não persevera na doutrina de Cristo, qual que é a doutrina de Cristo? Cristo veio em carne e ressuscitou em carne. Todo aquele que nega isto não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho, né? A doutrina de Cristo, da sua paixão. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo, que ele veio em carne e ressuscitou em carne, a doutrina apostólica, entendeu? Não recebais em casa, nem tampouco saudais. Olha aqui. Tanto um quanto o outro está falando a mesma coisa. Inácio de Antioquia está falando isso, ele era discípulo de João. João deve ter falado isso muitas e muitas vezes com ele. E ele está transmitindo isso aqui para as igrejas. No caso aqui, Esmirna também, certo? Daí você vê que o ensino, ele é casado, pessoal. Ele é casado, tá vendo? Embora nós não temos esse texto como canônico, né, um texto divinamente inspirado, mas nós temos aqui um discípulo de João que escreveu às igrejas alertando sobre o que estava acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. E aí você pega lá no livro de Apocalipse, o nosso estudo, no capítulo 2, e você vai lá no versículo 8, você vê Jesus Cristo falando sobre isso também. Só que ele é muito discreto, né? Porque as pessoas ali já estavam a par do assunto que ele estava falando, então ele só fala isso, reafirmando tudo o que os apóstolos estavam ensinando e negando tudo aquilo que aqueles anticristos ensinavam sobre ele. Aí Cristo fala que, no finalzinho aqui, para terminar o nosso estudo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Lembra do Espírito que dá vida? O Espírito diz às igrejas. Não é, essa mensagem não é só para Esmirna, pessoal. Essa mensagem é para nós, Igreja de Cristo. Aqui está no plural, tá vendo? Igrejas. No Novo Testamento judaico, você vai ver Kehilot, que é plural também. Kehilot. Quem tem ouvidos, ouça, e isto é, escute atentamente o que a rua diz às Kehilotes. O que vencer, ou quem vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Por que Yeshua termina com essas palavras? Porque ele tinha acabado de dizer que eles iriam sofrer a morte, muitos deles. Uma morte violenta, como Inácio de Antioquia sofreu quando ele foi dilacerado por leões, em nome do Senhor Jesus. Bom, pessoal, este é o estudo da igreja de Esmirna, tá? É uma igreja que nos faz pensar muito. Como eu disse para vocês, cada uma dessas igrejas que nós vamos estudar, ela tem uma particularidade dos cristãos, da igreja de Cristo em todas as eras. Essas palavras, elas são atemporais, servem para todos nós, tanto os do passado quanto os da Idade Média, quanto nós hoje em dia, e também os que virão à frente. Escute o que o Espírito Santo tem a dizer. Quem vencer em Cristo. Lembra que nós falamos de vencer? Vencer na doutrina de Cristo, na doutrina da ressurreição de Cristo, da morte e da paixão de Cristo. Quem vencer, que não for desviado pelo caminho, pelas feras, pelos anticristos, vão poder se beneficiar da primeira ressurreição, a qual a morte, a segunda morte, o lago de fogo, não terá nenhum efeito. Ok? A segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse fala isso, 20. Então, quem vence jamais passará pelo lago de fogo. O meu desejo sincero neste estudo de 1h30 é que vocês sejam vencedores em Cristo Jesus. Como Inácio de Antioquia, que alertou os cristãos sobre essas heresias praticadas pelas pessoas que tinham desviados de Cristo, como o apóstolo João, como o apóstolo Paulo, e como o Senhor Jesus alertou a congregação em Esmirna, hoje eu alerto a vocês. Cuidado com esses ensinos que te separam do Cristo. E vamos conviver. Vamos conviver com a fé, com amor,
com a esperança de dias melhores em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Rei.